Boa noite a todos e todas. É um prazer recebê-los aqui, para mais um evento do SEAL Debate. A título de curiosidade, quem está vindo aqui pela primeira vez? Opa! Sejam todos muito bem-vindos, tá? Que esperamos que esse seja o primeiro de uma série de outros encontros, porque esse espaço é para nós e é para vocês, tá? O SEAL Debate, para quem está aí pela primeira vez, é uma ação de formação voltada para professores, alfabetizadores, educadores, estudantes dos cursos de graduação envolvidos com o aprendizado da leitura e da escrita. Nessa edição de setembro, o SEAL Debate aborda o tema Susto tem 4 letras? A mediação pedagógica na escrita inventada de crianças em processo de alfabetização. Para falar desse assunto, a nossa convidada de hoje é uma professora, minha colega, de uma longa data, aqui da Faculdade de Educação, a professora Valéria Barbosa de Rezende. E só um breve comentário. Valéria... Eu conheci Valéria quando eu terminei a graduação e Valéria estava finalizando. Eu sou um pouquinho mais nova do que eu. E trabalhamos juntas, como bolsista da professora Magda Soares. Depois nós fomos colegas no mestrado. A professora Magda foi nossa orientadora e juntas no mestrado. Aí, depois, Valéria vai para a rede municipal, atua lá, e eu depois acabo fazendo concurso aqui. E depois eu tive o privilégio de tê-la, Valéria, que foi como minha orientanda no doutorado. Minha doutoranda no doutorado, e depois ela concursa aqui na Faculdade de Educação, no mesmo setor do qual eu faço parte, que é alfabetização e letramento, E Valéria, voltou aí, está bem fresquinha, e voltou do estágio de pós-doutoramento que ela fez lá na universidade, no Instituto de Psicologia, em Lisboa. Então, de uma certa forma, ela vai contemplar na sua fala muito das suas pesquisas, dos resultados, e para poder a gente pensar sobre as questões que envolvem o aprendizado da leitura e da escrita. Após a fala, então, de Valéria, nós vamos abrir para o debate, quando vocês poderão fazer perguntas. O evento tem a previsão para a gente encerrar às 21h30, certo? Então, depois aí as perguntas, vocês poderão fazer aqui à frente. Para quem está vindo pela primeira vez, para receber o certificado de participação, é indispensável assinar a lista de presença. Assim como também é fundamental que vocês preencham o endereço do e-mail de vocês com uma letra bem legível, porque o certificado vai ser enviado através de um link por um e-mail de vocês. Por isso que é preciso que seja tudo de uma forma clara, legível, para poder receber direitinho. Porque, como vocês estão vendo aqui atrás, o SEAL Debate agora, todos os certificados eles serão emitidos a partir desse endereço que está aí disponível aqui para vocês, certo? Nós estamos com um pouquinho de atraso na emissão dos certificados, porque ele não depende só da gente, depende também aqui do Senex, mas estejam certos que vocês irão receber, tá? O nosso próximo, já vou adiantar para vocês que o nosso próximo SEAL Debate vai ser no dia 29 de outubro, tá? Uma terça-feira também, tá? Hoje, nesse SEAL Debate, a palestrante Valéria, nossa colega aqui, apresentará uma análise de um programa de escrita inventada desenvolvido com crianças de 6 anos em processo de alfabetização. Vai focalizar principalmente os efeitos dessa mediação pedagógica, do adulto, no caso a pesquisadora, no processo de apropriação de palavras compostas por sílabas com estruturas complexas, consoante, vogal, consoante. Serão, então, analisados os tipos de intervenção e suas contribuições para o aprendizado da leitura e da escrita. Eu acho que é muito importante que vocês já tenham
aos exemplos do que é dessa mediação, porque, ainda que seja um resultado de uma pesquisa, é perfeitamente possível, né, vocês fazerem um pouco uma transposição para a prática de vocês, tá certo? Eu convido, então, né, a Valéria para poder a gente recebê-la aqui, tá? Então, mas agora eu vou fazer de uma forma. Ela disse que você já me apresentou. Eu falei, não apresentei apresentei muito rapidinho. Então, Valéria Rezende é professora aqui da Faculdade de Educação, da FAI-UFMG, pesquisadora do CEALI e do Grupo de Pesquisas de Alfabetização, o GPA. É doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, né, Conhecimento e Inclusão Social, da UFMG, e pós-doutorado pelo Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, em Lisboa, Portugal. Valéria, assim como eu estou, né, atualmente na direção do CEALI, né, a Valéria também já atuou na direção do CEALI e foi também coordenadora de projetos do PIBID, né, que é um programa institucional de bolsa de iniciação à docência, e também coordenou, né, o PNAIC, né, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, aqui na UFMG. Então, esse assim, um brevíssimo, né, relato do que é da trajetória da Valéria, né. Eu passo agora, então, a palavra à Valéria para poder fazer a sua apresentação e, na sequência, o debate, né, será também conduzido pela Natália. Tá certo? Tá? Então, desde já, muito obrigada a vocês. E vamos, Valéria, obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, né? Eu que agradeço. Fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, né, o convite do CEALI para eu estar apresentando aqui os resultados, né, uma parte, né, dos resultados da pesquisa que eu desenvolvi no pós-doutoramento. Então, como representante do CEALI, a Francisca, agradeço muito o convite, porque eu acho importante, né, esses momentos em que a gente traz esses resultados, que a gente vai estar aqui debatendo com vocês, e o CEALI Debate é um espaço propício para isso. Espero que, né, os pontos que eu vou trazer aqui instigue vocês a fazer questões, a pensar, né, como diz a Francisca, a prática pedagógica de vocês e também de pesquisadores, que eu vi que tem colegas, estudantes do curso de pedagogia também. Então, acho que vai ser um bom debate. Tá? Muito obrigada, viu, Francisca, por essa oportunidade. Eu vou ficar em pé, tá, gente? Bom, a Francisca, né, já leu, né, aí o título da palestra. Antes, né, de entrar nos dados, eu queria só falar um pouquinho, rapidamente, do GPA, que é o Grupo de Pesquisa em Alfabetização, aqui do CEALI, da Faculdade de Educação. É um grupo relativamente novo, né, ele tem só 2 anos, e, nesse grupo de pesquisa, a gente tem se dedicado a trabalhar com essa metodologia, que é o Programa de Escrita Inventada, né? Então, a gente tem a Sara Mourão, quem participou de outros CEALI debates. Ela já apresentou resultados de pesquisa, ela e a Paula. Então, a Sara, o recorte da Sara é o Programa de Escrita Inventada com crianças, né, de 5 anos. A minha inserção é com as crianças de 6 anos, e a Francisca Maciel trabalha com o Programa de Escrita Inventada na educação de jovens e adultos. A Juliana também está ali, que faz a pesquisa de Programa de Escrita Inventada com adultos. Então, o nosso grupo ele procura abarcar, né, tanto a educação infantil, anos iniciais, e também a alfabetização de jovens e adultos. Então, queria só chamar a atenção que é um grupo que está se dedicando aí a essa questão da apropriação da leitura e da escrita, e também com foco nessa metodologia, que é o Programa de Escrita Inventada,
que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Ali no título, né, que eu vou estar falando mais à frente, SUS tem 4 letras. Aqui eu já estou apresentando um tipo de mediação, né? Essa indagação aí que a mediadora faz com as crianças, né, para levá-las a pensar. Então, ali já tem um tipo de mediação, um tipo de scaffolding, que eu vou explicar um pouco esse conceito também mais na frente. Então, o foco é a questão da mediação aí, nesse processo de apropriação. A Francisca também já leu, né, esse breve esboço aí do que será a apresentação. O foco, criança de 6 anos, né, focalizando esses efeitos da mediação pedagógica do adulto nesse processo de compreensão de palavras compostas por sílabas com essa estrutura consoante, vogal, consoante. Na verdade, a minha pesquisa ela é bem ampla. Por questões, né, de tempo, eu vou focalizar só essa dimensão aí dessa estrutura consoante, vogal, consoante. Não vai dar tempo de entrar em outras discussões. Então, né, caso seja de interesse de vocês, fica para um próximo CA debate, né, um próximo encontro aí. Então, eu vou focalizar esse processo de mediação do adulto com as crianças no processo de apropriação dessa estrutura, né, consoante, vogal, consoante. Tá bom? Bom, então, entrando já um pouquinho, né, na discussão, por que eu resolvi fazer esse recorte, né? O grupo resolveu fazer esse recorte de verificar como o processo de apropriação da criança com essa sílaba complexa, consoante, vogal, consoante. Por que isso? Né? Por que fazer esse recorte? Então, a gente, né, no grupo, estudando Emília Ferreiro, vocês devem conhecer esse livro aqui, O Ingresso na Escrita e nas Culturas do Escrito, tem um capítulo desse livro trata dessa dimensão. E também Magda Soares, vocês já conhecem também, nossa Bíblia, tá, lá do GPA, é um livro que a gente sempre recorre, a gente sempre lê novamente, retoma, né? Então, é a nossa Bíblia, lá do GPA, o livro da Magda Soares. Então, nesses estudos, na verdade, a Magda retoma também estudos do Cagliari, da Bernadette Abalri, da Ana Ruth Miranda, que fala sobre essa questão no processo inicial de aprendizagem da língua escrita, as crianças compreendem o princípio alfabético basicamente pela sílaba canônica CV. Então, quando a criança está naquele processo de construção da escrita, ela se torna, então, o que a Magda fala de alfabética, a Emília Ferreiro também fala isso nesse capítulo, que é a criança que opera, né, com essa ideia de que as palavras são compostas por sílabas canônicas, né, consoante e vogal. Tá? E que elas vão enfrentar dificuldades na representação de sílabas complexas e também na representação da nasalidade das vogais. Hoje não vai dar tempo da gente entrar nessa discussão da CV nasal, né, que é uma terminologia também que a Magda utiliza no livro. Tá? Então, o que a Emília Ferreiro traz e esses autores que eu citei, que estão no livro da Magda, trazem também? Que, primeiro, quando a criança está construindo esse processo, né, de compreensão do princípio alfabético, ela começa a pensar a partir dessa estrutura, CV, que é consoante vogal. Não é? E o que ela faz com as palavras CVC e CCV? Né?
O que ela faz? Ela vai omitir letras, não é assim que a gente fala? Ela omite letras. Mas, na verdade, ela não omite, ela está trabalhando com essa perspectiva, com esse padrão silábico, que, diga-se de passagem, da maioria, a maior parte, né, das palavras apresenta essa composição, né, mais ou menos, né, 60%, assim como no espanhol também, da pesquisa lá da Emília Ferreira. Então, o que a criança faz? Ela vai escrever as sílabas CVC como se fosse CV, e também a CCV. Né? E, na hora que ela se apropria dessa estrutura CVC, ela começa a escrever a CCV a partir desse padrão CVC. Por exemplo, né? A criança que está nessa fase inicial, ela vai escrever porta, né? Dentro da estrutura CVC, ela vai escrever o quê? Pota. Né? Não é que ela fale pota, mas ela trabalha com essa hipótese dessa estrutura canônica, então ela vai omitir essa consoante. Né? E, depois que ela se apropria dessa estrutura CVC, ela começa a fazer isso também, generalizar para a estrutura CCV. Por exemplo, ela vai escrever bravo e escreve barvo. Né? Vocês devem já ter visto isso. Então, isso não significa que a criança tem dislexia, né? Inicialmente não tem. Isso faz parte desse processo de construção de apropriação da escrita. Tá? Deu para entender, gente? Porque a Emília Ferreira ela trabalha com a perspectiva de buscar essa evolução no processo de apropriação da escrita pelas crianças. Isso é um norte, né? São os pressupostos da perspectiva psicogenética. E, mesmo os linguistas, então, isso dentro dessa perspectiva psicogenética da Emília Ferreira, é buscar essa evolução nessa aquisição desses padrões. E a Magda Soares, quando descreve esses outros estudos, são de linguistas, e eles vão corroborar essa mesma hipótese da Emília Ferreira. Então, é interessante. Então, foi com base nessas evidências que nós definimos, né, como objetivo de pesquisa, né, analisar essas estratégias de mediação do adulto a partir de um programa de escrita inventada, que eu vou explicar mais na frente do que se trata, no processo de apropriação de palavras, né, com essa composição, consoante, vogal, consoante, por crianças de 6 anos. E aí, qual que é o nosso recorte, então, de seleção? Crianças que se encontrem nessa fase, né, de fonetização da escrita. Então, a gente não trabalhou com crianças pré-silábicas, porque elas estavam em outro momento aí do processo de apropriação da escrita. Então, nós fizemos, né, toda a seleção, a composição dos grupos, trabalhando com crianças já nessa fase da fonetização da escrita. Vocês já ouviram falar desse conceito de escrita inventada? Alguém? Escrita espontânea, né? Provavelmente vocês já, né, quem estudou Emília Ferreira, né, não é um termo que ela inventou, vamos dizer assim, né? Esse conceito de escrita inventada, ele foi utilizado por Reed, né, nos anos 70, Chomsky também, que está relacionado, então, a essas escritas em que a criança não tem como modelo a cópia. Né? São produções espontâneas das crianças antes mesmo delas entrarem para o ensino formal. Não é? Então, são essas explorações das crianças, né, as explorações que elas fazem do sistema de escrita e suas convenções. São produções precoces, né, e que são relevantes, né, isso a Emília Ferreira também retoma, né, para esse processo de compreensão do pensamento infantil, né, e de suas formas de representação. Então, quem já estudou a Emília Ferreira, né, ali tem a definição do conceito de escrita inventada ou escrita espontânea, que tem, né, na tradução dos livros da Emília Ferreira,
que são essas hipóteses. Então, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, né, nas hipóteses de escrita da Emília. Nem falei tanto ainda, né? Bom, então, um primeiro conceito, né, que é importante a gente entender é esse conceito de escrita inventada. Tranquilo, depois tem um outro mais para frente. Bom, e qual a metodologia, né, como eu disse no início, que é a metodologia que nós temos trabalhado no GPA, que é essa metodologia que a gente chama, que a Margarida Alves Martins chama do Programa de Escrita Inventado, né? Então, a Margarida Alves Martins foi a minha supervisora de estágio, né, de pós-doutoramento, lá em Lisboa, no Instituto Psicológico de Ciências Sociais e da Vida. Então, ela tem estudos sobre esse programa de escrita inventado. A Margarida Alves Martins, o foco dela é a educação infantil. Tá? Então, a maioria dos estudos são com crianças da educação infantil antes de ingressar no ensino formal. Então, ela trabalha com esse recorte. Ela tem alguns outros estudos voltados para a leitura no primeiro ano, crianças com dificuldade de aprendizagem, mas o grosso, né, vamos dizer assim, dos estudos da Margarida são esses estudos de crianças com 5 anos, da educação infantil. E que aqui, no Brasil, a Sara trabalha nessa linha, né, com as crianças de 5 anos. Então, esse programa de escrita inventada, o objetivo é expor, né, as formas de pensamento das crianças sobre o sistema de escrita e a mediação que o adulto promove no avanço da consciência fonológica e fonêmica, potencializando o sucesso na alfabetização. Então, são vários estudos que a Margarida já tem publicado. A pesquisa da Margarida ela está mais dentro do campo da pesquisa experimental, né? Tem um rigor, né, na organização dos grupos. Ela trabalha com grupo controle, né, com análise mais sofisticada, análises estatísticas mais sofisticadas, que não é o caso do estudo que eu fiz, que a gente pode chamar dessa uma pesquisa de intervenção, né, que envolve, sim, um planejamento, que eu vou estar expondo para vocês, e o rigor está nessa questão da avaliação, que eu também vou mostrar aqui para vocês, né? Mas não tem essa preocupação desse controle rigoroso, não tem esse grupo controle, que seria o mesmo grupo que você trabalha com o programa, as crianças ficam lá lendo histórias ou copiando palavras para você fazer uma comparação no final. Então, eu não trabalhei com essa dimensão, né? E os estudos, as pesquisas de intervenção, tem um autor britânico que ele fala, né, que são pesquisas do mundo real, né? Então, eu vou mostrar um pouco como é que a gente pensou e espero que vocês depois tenham algo para conversar, né, no final, né, que provoque vocês aí algumas reflexões. Bom, então, vou falar um pouquinho dos participantes da pesquisa. Na verdade, eu tenho mais do que esses 3 grupos, mas esse primeiro grupo que eu trabalhei, de 12 crianças, né, nós formamos 3 grupos, né, com 4 crianças, a idade média. Então, isso a gente controla, né, qual que é a idade dessas crianças, qual o nível de escrita, qual a hipótese. Então, são crianças com essa idade, 6 anos e 4 meses, em março, né, de 2018, é bem recente a pesquisa. As crianças, no momento do teste de seleção, porque o nosso objetivo não era trabalhar com as crianças que já estavam no processo de fonetização da escrita, elas já representavam alguns fonemas com relação aí aos grafemas daquela palavra. A maioria das crianças com essa hipótese silábica alfabética e alfabética. Isso é muito
complicado, né, você falar essa criança está nesse nível, né? Então, é bem heterogêneo, né? Por isso que a gente preferiu usar esse termo, né? As crianças que se encontram dentro da fase da fonetização da escrita, porque, se vocês pegarem o livro da Emília Ferreira, Reflexões sobre a Alfabetização, ela vai trabalhar com esses três grandes níveis, né? E o terceiro é essa fase de fonetização, que entra as hipóteses silábica até a hipótese alfabética, porque, às vezes, é muito difícil de você dizer essa criança está nessa hipótese. Depois eu vou dar alguns exemplos. Às vezes, tem crianças que estão em várias hipóteses. Isso é possível, né? E, então, são crianças que realmente já estabeleciam relações, grafemas e fonemas, nem sempre em todas as sílabas, não é? Então, esse foi o nosso foco. Então, daqueles 3 grupos, né, dessas crianças de 6 anos que apresentavam essas hipóteses, a gente selecionou um grupo, que é o que eu vou trazer aqui os dados, tá? Esse grupo composto por 3 meninas e um menino. Todas as meninas frequentaram pré-escola, o menino não frequentou esse nível, ele frequentou a creche, mas não frequentou a pré-escola. E por que nós selecionamos esse grupo? Assiduidade, né? Durante as 10 sessões, essas 4 crianças participaram das 10 sessões. Tá? E também a interação entre elas, né? Elas entenderam o funcionamento do grupo, e isso favorecia, né, a escrita inventada colaborativa, né, que eu vou mostrar para vocês. E todas as crianças frequentavam uma mesma escola de rede pública estadual. Tá? Dentro da pesquisa de intervenção, a avaliação, vocês viram lá, é o planejamento e avaliação, é fundamental. Então, a gente trabalhou com esses 3 momentos de avaliação: pré-teste, pós-teste e pós-teste postergado. Que é muito importante, né? A gente usou a mesma lista de palavras, na mesma ordem. No momento dessa escrita, era uma escrita individual, sem intervenção do mediador, do pesquisador. E a gente aplicou, claro, né, o pré-teste antes do programa, né, de iniciar o programa, depois o pós-teste imediatamente após o término do programa, e o postergado 3 meses depois, para a gente ver se realmente houve uma consolidação aí daquele conceito, daquele conhecimento. Então, a gente trabalhou rigorosamente, né, com essa avaliação. Bom, então, como é que esse programa de escrita inventada? Não é? Então, as atividades de escrita inventada colaborativa, vocês vão entender, né? Porque não é uma criança individualmente escrevendo como é que ela acha que escreve aquela palavra. É uma escrita colaborativa. São 4 crianças se debruçando sobre um desafio, no caso, é a escrita de uma palavra, não é? E dizendo que letra que é, e todas tinham que chegar num acordo que era aquela letra que tinham que, no caso, no início das sessões, a mediadora que fazia o registro. Depois da metade do programa, a mediadora escolhia também uma criança para fazer esse registro. Então, um primeiro ponto é esse, né? A escrita, o desafio era escrever determinadas palavras que eram selecionadas pela mediadora, claro, dentro dos objetivos ali da pesquisa. Então, os encontros foram realizados 2 vezes por semana. Essa periodicidade também ela é rigorosa, né? 2 vezes por semana, durante 5 semanas. A duração das sessões, de 15 a 20 minutos. Mais do que isso, também, as crianças dispersam. Não é possível você fazer esse grupo, e também isso é feito na escola, tem toda a dinâmica da escola, né, que você retira a criança da sala de aula. E, em cada sessão, a gente trabalhava com 3 palavras. Uma consoante, vogal, consoante, uma CV nasal, como em linda, né, dente,
por exemplo, e consoante, consoante, vogal. Não vai dar tempo de a gente discutir todas, a gente vai ficar só com o primeiro exemplo, que é das consoante, vogal, consoante. Eu já disse isso, as primeiras sessões, né? Até para organizar esse grupo, o mediador é que fazia o registro das letras na escrita das palavras, né? E depois a mediadora indicava uma criança para fazer esse registro. O registro era feito num pedaço de papel. Então, quando a criança que tinha que fazer o registro, já na metade e nas sessões intermediárias e finais, o mediador ele dava essa orientação, essa instrução também, que a criança só poderia colocar a letra se tivesse sido acordada por todo o grupo. E, nesse processo, né, as crianças debatiam sobre qual letra, argumentavam, discordavam, não é? Até chegar na letra que deveria colocar lá, que aquela criança deveria colocar. Então, as crianças eram em estado a discutir, expor, argumentar e chegar a um acordo sobre que letra colocar lá no papel. Depois dessa escrita, vem um confronto. Isso também é uma orientação importante aí do programa de escrita inventada. Você não para na parte só que as crianças escrevem, né, e fica por isso mesmo. Não, há esse momento do confronto. Tá? No caso dessas crianças que já estavam numa hipótese mais avançada, né, do domínio do princípio alfabético, vocês vão ver que alguns integrantes do grupo já iam colocando desafios, conflitos, né? E a partir da leitura, porque eles já conseguiam fazer a leitura da palavra, né, que eles escreviam. Então, muitas indicavam assim: está faltando a letra tal. Então, vou escrever novamente? Todo mundo concorda? Então, existia esse momento em que as crianças faziam a leitura da palavra. E, quando elas não chegavam na escrita convencional, porque o objetivo era fazer esse confronto até elas decidirem qual que é a escrita correta, né? A que elas fizeram ou que, na verdade, a gente apresentava a escrita convencional, mas não dizia que era a escrita convencional. A gente dizia que era de um grupo de outras crianças de outra escola, para elas não, de cara, já falar essa que está certa, e nem se debruçarem sobre aquela palavra, para elas compararem mesmo e argumentar. Só que depois, assim, na quinta sessão, elas já entendiam que aquela escrita lá do confronto era a escrita padrão. Né? As crianças percebiam isso. Não é? E aqui, nesse grupo, vocês vão ver que eu trago uma tabela. Somente nós fizemos, das 10 sessões, só 2 confrontos, que não foi necessário, porque as próprias crianças foram problematizando aí a escrita das palavras. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como que o grupo estava organizado lá na escola, as palavras eram retiradas de livros, né, quadrinhas, trava-línguas, parlendas, pequenas histórias, porque vocês viram que o tempo é de 15 a 20 minutos. Então, qual que era o objetivo? Né? Eu destaco aqui 2 objetivos para esse momento aí dessa leitura, né, de um texto, né, e, dali, extrair a palavra. Um primeiro é a questão de garantir mesmo o significado. Né? Então, elas sabiam o sentido e significado da palavra que elas iam escrever. É muito comum, não sei se vocês já vivenciaram isso, quando a criança, a gente está fazendo avaliação, né, de lista de palavras individualmente, você dita uma palavra, a criança está lá pensando, e para fazer qual palavra mesmo que eu estou escrevendo. É muito comum, né, porque ela está lá na primeira sílaba, né, e depois uma palavra maior, alguma coisa, ela está lá naquele esforço e ela não lembra. E eu percebi que, nesse grupo, porque ainda falta analisar os outros grupos também, mas, nesse grupo, as crianças conseguiam retomar, elas sempre sabiam qual que era a palavra que elas estavam escrevendo, porque isso estava garantido nesse momento inicial dessa leitura dessa história. E outra coisa,
você garantia também aquela atenção ali, né, para o desenvolvimento do trabalho colaborativo. Então, as crianças se voltavam para aquele livro, se voltavam para o grupo, e tipo assim, né, vai iniciar uma atividade. Depois que ela conta essa história ou esse pequeno texto, a gente vai escrever uma palavra. Elas já iam entendendo essa organização e se envolvia com aquela atividade. Então, toda a atenção para o grupo. Porque não é uma atividade fácil, né, para a criança de 6 anos, que está ali, né, envolvida numa tarefa em que ela tem que pensar o tempo todo, debater, argumentar. Então, é bem desafiadora, tanto para o mediador quanto para as crianças que estão ali. Então, aqui é só um exemplo de como que estava organizado esse grupo. Bom, a gente fez... Eu vou apresentar aqui algumas tabelas, né, e gráficos que envolvem essas palavras, né, as 9 sessões com essas palavras que nós selecionamos. Com essa estrutura CVC e também a CV nasal, que a gente não vai dar tempo de explorar, mas fica para um outro momento. E aí, deixa eu só mostrar aqui, para vocês terem uma ideia como é que funcionava, então, esse grupo, e também porque a gente selecionou de sessões iniciais, intermediárias e finais. Então, ali tem as palavras, as 9 palavras, ali, depois a sessão, né, as escritas colaborativas, que é o que foi discutido no grupo, o registro que elas fizeram dessas escritas. Então, vocês vão ver que, na palavra susto, mesmo depois do confronto, elas mantêm a escrita de suto. Aí eu vou mostrar por quê, e tem a ver com o título até dessa conversa nossa aqui hoje. E outra coisa, também, que lá aí tem a produção final após o confronto. Então, vocês estão vendo que precisou do confronto, né, que é aquela você mostrar a escrita da palavra dizendo que foi feito por um outro grupo de crianças para gerar ali o debate, né, daquela escrita, né, o confronto. E ali tem o número de acertos, o número de fonetizações, de relações grafema e fonema que o grupo acertou. Então, vocês estão vendo que somente nesse grupo, né, se a gente observar, somente na palavra susto é que as crianças disseram que estava certo, era escrito suto. Tá? A gente vai ver um trechinho no final. E vocês podem... O que vocês percebem também, por isso que não dá tempo de discutir aqui hoje, o que vocês percebem da consoante vogal nasal, né? Que é no caso do dente, linda e vento. O que vocês perceberam ali, olhando, perpassando, né, início, meio e final dos encontros? São as palavras em que as crianças sempre escrevem o quê? Dentro do padrão CV. Né? Porque, apesar que, do ponto de vista da aquisição da fala, essa consoante vogal, né, no caso aí a consoante MN, né, que nasaliza, vamos dizer assim, a vogal, as crianças elas não falam lida, nem fala det, nem fala veto, né? Elas aprendem isso muito cedo, mas do ponto de vista da escrita é a aprendizagem mais tardia, é a mais complicada, né? Porque as crianças não conseguem entender que você precisa colocar uma consoante para demonstrar ali que você está modificando aquela vogal, nasalizando, né, aquela vogal. Então, elas acham que não precisa. Então, é um conhecimento que do ponto de vista da escrita, que é o mais difícil. Tá? Por isso que eu disse que não dá tempo da gente discutir essas palavras. Né? Bom, então, e vocês percebem que, no caso, na primeira sessão escrita de corda, realmente eles escrevem coda para começar, né? Omitem ali a rótica, né? O R. Mas na mesma sessão, uma criança fala que tem
alguma letra, né, ali no meio, e depois eles chegam na escrita convencional de corda, sem a necessidade de confronto. A mesma coisa acontece na escrita de carne e na escrita de surdo. Elas chegam nessa escrita convencional sem a necessidade do confronto, a partir da própria interação. Tá? Eu vou falar um pouquinho no final sobre isso. Então, para entrar aí nas mediações, nos tipos de scaffolding, né? Que conceito é esse, né? Na verdade, porque ia ficar muito feio a gente traduzir, né, tipos de andaimes, não ia soar muito bem, né? Então acaba que os autores não traduzem, né, quando na verdade acho que nem tem, né, não se traduziu ainda esse tipo de mediação que eles estão chamando de scaffolding, que na verdade é uma metáfora, né, que é isso de colocar andaimes, que faz essa relação mesmo com a construção civil, né, que é uma estrutura, o quê, gente? O andaime é provisória, né, até você estruturar aquele edifício, né, ou, no caso aí do conhecimento, a criança construir uma estrutura, né, cognitiva, e algo que ele, no início, ele faz com a ajuda do outro, se espera que, no final, ele faça sozinho, ele adquira essa autonomia. Então, e é isso que a gente vai discutir aqui, né? Esse tipo de scaffolding que o professor pode estar fornecendo e que, no caso das que eu vou mostrar aqui nessas mediações, é o que o pesquisador tentou trabalhar, né? Então, são essas estratégias utilizadas pelos adultos para dar assistência ao desenvolvimento da criança, as quais, dentro da perspectiva vigotskiana, porque esse conceito de scaffolding vai conversar com o conceito de zona de desenvolvimento proximal, ajuda a gente a entender como é que a criança constrói um determinado conhecimento. E a gente vai ver que não é algo linear, né? É uma construção mais complexa, né, de idas e vindas aí nesse processo aí de construção. Bom, então, só mostrar aqui para vocês nesse quadro, olha só, cadê? Ih, acho que não, ele está aqui, ó. Nessas 9 sessões, nós destacamos 209 tipos de interação, né? Que é um pouco que eu vou mostrar para vocês, né? Que a gente analisou uma por uma, a gente foi fazendo essas categorizações, e nós chegamos em 7 tipos. Tá? Eu vou voltar aqui. São 7 categorias, e a gente coloca as subcategorias mais para ficar claro, né, como é que a gente faz essa descrição. Não é uma tarefa fácil, né, a gente categorizar, né, mas a gente faz um esforço para poder fazer esse tipo de organização para favorecer aí a análise. Então, o primeiro tipo de intervenção, de mediação, é a gestão, né? Aquela gestão do grupo, né? Em que você organiza. Ó, nós vamos ficar aqui em grupo, são 4, um ajuda o outro, não pode levantar toda hora, vocês têm que trabalhar conjuntamente. É um trabalho colaborativo, porque é muito mais fácil você pedir para a criança sentar lá e fazer individual, ou você fazer um trabalho individualmente. Quando você se propõe a fazer um trabalho em grupo, exige muito mais do mediador e exige muito mais das crianças também. E esse é um trabalho árduo, mas muito interessante, que surte efeito também. E fora que não só do ponto de vista do conhecimento, mas do ponto de vista social também, da socialização dessas crianças, de sempre estar ajudando o outro. Então, quem que vai fazer, quem que vai escrever, né? Então, tem toda uma organização daquele grupo. Tá? Depois vem a instrução, que são os procedimentos mesmo, é você trabalhar com modelos. Né? O Vygotsky fala disso, você vai ensinar procedimentos. Então, o que a gente vai fazer? A mediadora vai chegar lá, vai chegar com um livro, e eles falam assim, de novo, da Eva Furnari, eu trabalhei muito com os livros da Eva Furnari. Aí eu falo assim, professora, trabalha com você? Não, os meninos com 6 anos. Nesta escola, a professora não trabalhava mais com leitura de textos, né, que eles tinham outras atividades para fazer. Então, eles gostavam muito. Né? E eu acho que isso tem que permanecer
em todo, né, o ensino fundamental. Então, você explicita esses procedimentos. Então, vai ler essa história, dali vai tirar uma palavra e eles vão se debruçar sobre a escrita daquela palavra e, depois, no final, tem um confronto. Então, é você explicitar mesmo o funcionamento desse grupo e as instruções. E a indagação, que é fundamental, né, dentro dessa perspectiva vigotskiana e também do método clínico de indagação do Piaget, né? É você fazer perguntas, né? Só que o Piaget ele ficava só nessa parte de indagar, para entender a lógica e o pensamento da criança, né? O Vygotsky, o Brunner, né, que trouxe esse conceito de scaffolding, ele vai para além, porque ele coloca o quê? Confronto. Ele dá, ele coloca um papel fundamental aí do mediador. Ele não exclui esse papel, não. Ele fala que esse papel é fundamental ali na construção desse conhecimento. Então, a indagação, que é o fazer perguntas, é primordial, né? Então, tem 3 tipos, né, que é a da inferência, que essas perguntas voltadas para a criança fazer uma reflexão metalinguística, quantas letras, qual que é a primeira letra que nós vamos escrever, o pedido de confirmação, que as crianças têm, todos concordam, você concorda, se a criança não concorda, ela tem que argumentar, né, ela tem que pensar, ela tem que expor o seu pensamento. Então, isso é muito interessante. E o pedido de explicação é por que são 4 letras. Aí vocês vão ver aqui que interessante o que o Fernando faz. Bom, a sinalização está ligada aí a uma explicitação que chama atenção para a realização da tarefa, mas que não está previamente definido. Não é uma instrução, porque vai surgindo no momento dessa interação, não é? Uma coisa que eu fiz, né, que às vezes a criança demonstrava uma dúvida, eu falava assim, como é que é o S mesmo? Eles tinham que fazer o S assim no ar ou na carteira, não é? Então, é um tipo de sinalização. E, no momento da leitura também, eu percebi que eles não sabiam onde que ficava o S ali na sílaba, né, de lista, por exemplo, ali é um exemplo, né? E eles tinham que apontar com o dedinho onde que está essa sílaba, né? São sinalizações desse tipo. E propriamente o registro, né, que era ora feito pela mediadora e ora pelas crianças, né, nas sessões intermediárias e finais. A elaboração, que é uma pista mesmo, fonológica, S com U é SU, não é pergunta, né? Quando DEM, EM, né? Você destacando essa nasalização, né? Soletrando, dando essa informação. Vocês vão ver a quantidade dessas mediações, isso que é interessante. A reelaboração é uma correção mesmo, né? Quando eu fui ditar né, eu li essa história, uma criança falou assim, é listra. Então, é um momento que você tem que corrigir mesmo, você tem que falar, vocês não estão escrevendo listra, vocês estão escrevendo lista. Então, esse é um momento importante, você tem que fazer alguns esclarecimentos, né? Que momento que isso aparece. Aí nessa categoria chamada de reelaboração. E a síntese, né? Que você faz recapitulação da ideia das crianças, tá? E, no caso da avaliação, ela aparece ali como um feedback mesmo positivo. É você valorizar, né, o que as crianças fazem. Isso também é muito importante. Tá? Você considerar todo o trabalho e falar, nossa, é isso mesmo, né? Vocês estão no caminho certo, muito bem. Né? Isso ali eu falando, essa foi de primeira, foi a escrita lá da palavra carne até. Bom, então, aqui, gente, a gente faz um levantamento quantitativo para verificar o número de mediações em cada uma daquelas categorias, porque é importante vocês entenderem qual que é a mediação que foi mais utilizada, né? Qual que foi? A indagação. E é nessa linha mesmo, porque, se não fosse, tinha um problema ali, né? Porque, se o maior número de mediações fosse de instrução ou de correção, ia ter algum problema, você não estaria utilizando, né,
a perspectiva aí de atuar na zona de desenvolvimento proximal ou de trabalhar com essa perspectiva da indagação da criança construir esse conhecimento, né, conjuntamente. Então, vocês estão vendo que um maior número de mediações está ali na indagação, né? E depois vem a sinalização, que é aquela em que você vai fazendo, pedindo para a criança mostrar como é que ela faz, como é que ela está pensando. Essa sinalização é um pouco isso, como é que a criança está pensando, né? Mostra aí, né? E vem a gestão, a instrução, a elaboração, a reelaboração, a avaliação, um número bem menor, não é? Então, é esse o nosso objetivo mesmo. Como é que está meu tempo aí, que eu não estou conseguindo aqui? Aqui é um... não, tá tranquilo. Então, tá bom. Estou correndo aqui, não precisaria. E aqui é mais uma... Deixa eu ver se eu gostaria de destacar algum ponto. Vocês viram, né? Eu coloquei as categorias, depois as subcategorias. Então, ali, mais uma vez, mais para destacar, né? O número de questões, né? No caso, ali, inferência, confirmação e explicação, que são as indagações, participação, operação, importante também a tarefa e o registro, que foca nessa questão do confronto, gente. Isso é muito importante no programa de escrita inventada. Então, 2 elementos. É claro que os outros fazem parte, mas você tem que focalizar o quê? Indagação e nessa parte da confrontação, né? Que é o momento em que a criança vai comparar a escrita que ela fez, né? Que elas fizeram, a escrita colaborativa, com a escrita convencional ou com questões que aquele grupo vai colocar. Deixa eu ver só se eu esqueci alguma coisa. E aqui, frequência de intervenção você pega ali, seção 1, 2 e 3. As intervenções, há uma queda das intervenções. Por quê? É isso mesmo? Vão lembrar lá o conceito de scaffolding, né? Você coloca o apoio, você coloca o suporte, e você vai fazendo o quê? Você vai retirando. Então, é isso mesmo. Porque, se tivesse uma linha reta, tinha algum problema. As crianças não construíram o quê? Autonomia, elas não avançaram, né, naquela construção. E, na hora que porque eu trouxe alguns recortes, né, das sessões, vocês vão entender como que as crianças se apropriam das mediações, do scaffolding do adulto, né? Então, é isso que elas fazem. Elas começam a fazer o papel do adulto, do mediador. Então, como aqui eu trouxe para vocês a análise da mediação do adulto, era isso mesmo que se esperava, uma queda do número da quantidade de intervenções. A gente vai fazer pesquisas também com relação à interação entre criança e criança, que aí a gente vai ver uma coisa invertida, né? Se a gente pegar a seção 1, intermediário e final, o que a gente vai ver? Um aumento da participação das crianças, né? E uma diminuição aí da intervenção do adulto, que é isso que a gente quer, né? É tirar os andaimes, né? Fazer com que a criança pense por ela mesma e chegue lá na construção do conhecimento. No caso aqui, era compreender a estrutura aí, consoante, vogal, consoante, né? Bom, eu vou passar para uns exemplos, né, alguns fragmentos das sessões, que aí eu acho que ilustra bem o tipo aí de mediação que foi feita. Eu acho que vocês vão conseguir entender isso que eu disse anteriormente. Então, a mediadora vai, no início, dar uma instrução. Essa que é a palavra que a gente vai escrever, susto. Só que antes ela mostrou, vocês viram a foto, né? A criança ouviu, entendeu qual que era a palavra, interagiu e tal. Aí o Fernando, ele é uma estratégia recorrente dessa criança, que ela fica repetindo a sílaba inicial. Aí ele começou, na verdade, uma parte dela, né? E então ele ficou su, su, su. Aí a mediadora, o que você pensou? Você faz uma pergunta para ele explicar.
quantas letras? Ele, 4. Todo mundo acha que tem 4 letras? Então, aqui tem a foto do... Gente, não tirem foto dessa foto, por favor. É porque eu tinha que deixar para vocês perceberem. Né? Então, susto tem 4 letras? Então, o que ele fez? Ele pensou susto, ele fez susto. Né? Ele colocou 2 letras para cada sílaba. Então, essa que foi a lógica do Fernando, e vocês vão ver que é a lógica também da Camila, e que, vocês lembram lá naquele quadro que eu apresentei anteriormente? Foi a palavra, né, eles acharam que estava escrito certo, susto. Tá? Então, ele argumentou. E o Fernando ele interagia muito, né, nesse grupo. Continuando, então. Aí a Sônia fala assim, faltou o S. Aí a Marina, eu acho que faltou o I. Então, a Marina e a Sônia, elas estavam vendo que estava faltando algum som ali. Né? Aí, o que a mediadora faz? Faz uma síntese, né, das ideias ali das crianças. Né? Tem gente que acha que faltou o I, tem gente que acha que faltou o S. Aí a Marina, né, não sei, porque ela falou que era o I. Né? Ela, não sei. Aí a mediadora, está faltando alguma letra? Aí o Fernando, normal. Normal significa que está certo, né, gente? Normal. Aí eu, normal, para ele argumentar, né? Mas eu poderia ter puxado mais alguma coisa lá para ele argumentar. Aí a Marina, está faltando um I aqui, e aponta entre as 2 letras. A Marina já estava entendendo que estava faltando um som, mas que ela não sabia bem que som que era esse. Né? Então, ela falou que é um I, né? Suíço. Né? Aí, a mediadora, se a gente colocar o I... Aí a Sônia, vai ficar suíço. A Sônia, vocês vão ver que o tempo inteiro ela está falando. Aí a Sônia e a Camila, susto. E essa é uma estratégia que as crianças utilizavam, né? Repetir a sílaba ou parte da sílaba, né? Repetir a palavra para ficar ouvindo ali. Aí a mediadora, é o I, gente? Vocês estão vendo que eu retomo? Porque o que as crianças fazem? Elas só repetem a palavra. E eu volto com a pergunta lá para, né, inferencial, para levar as crianças a pensar. Né? Aí Sônia e Camila, não. É um S, a Sônia. É susto. Aí a mediadora, tem mais um S? Porque eles já tinham colocado um S, né? Do susto. Aí a Camila. Aí a Sônia, que tinha falado que era um S, ela fala, não sei. Ela fica na dúvida. Porque o que acontece aqui? O conflito que é colocado é que, primeiro, que uma parte do grupo estava dizendo que, para escrever susto, bastava o quê? 4, 2 letras para cada sílaba. E ainda veio um outro conflito, que não dá para repetir letra. Eles trabalharam com essa ideia. Então, quando eu faço essa pergunta, tem mais um S? Até a criança que estava mais avançada, ela volta atrás, né, e diz que não dá. Então, gente, esse recorte dá para a gente entender a complexidade que é o pensamento infantil, as hipóteses, né, e todas essas questões envolvidas no momento de construção da escrita. Então, gente, não basta eu chegar lá e falar copia susto 4 vezes. Não é, eu podia falar assim, não é susto, gente, é susto, tem um S, escrevam aí, cada um vai escrever na tarjeta. Não funciona. Depois eu vou mostrar, não funciona. A melhor forma, isso, né, a gente que está fazendo pesquisa há um tempo, é fazer com que as crianças reflitam, tragam seu pensamento à tona, comparem, que aí elas realmente vão consolidar um conhecimento. Tá? Aí o argumento da Camila, ela volta lá no argumento inicial. Quando a Sônia, né, que é a que diz que faltava mais um S, e volta atrás, a Camila volta. Mas todo mundo falou que era 4 letras? Era só 4 letras? Aí eu retomo, né? Todos concordam que a palavra tinha 4 letras, e tem 4 letras, aí vai lá a Sônia e Marina contar. Né? Pega lá e vão lá contar quantas letras. Tinha 4. Então, aí fecha. Né? Aí eu pergunto, então está certo? Todos concordam acenando. Aí eu faço o confronto, porque eles não chegaram na escrita convencional, né? Eles chegaram na suto. Né? Aí eu mostro. Aí eu vou mostrar a escrita de outras crianças. Aí a Sônia, muito espertinha, ela fala o quê? Né? Ela fica perguntando de quem que é, né, essa escrita.
Não, na verdade, ela pega e fala assim, bem que eu falei que faltava um S, né? A Sônia dizendo. Mas ela não consegue sustentar o argumento. Aí eu pergunto, e agora? Qual a escrita que está correta? Gente, é fundamental essa... Né? Não é simplesmente você mostrar e falar assim, essa é a escrita convencional. Né? Isso não gera conhecimento, porque ela simplesmente vai aceitar, porque é o adulto que está dizendo, e ela não vai confrontar, e ela não vai conseguir construir esse conhecimento. Né? Aí eu falo assim, eu não sei se está correto, porque eu vi que imperava essa dúvida. Né? Aí a Sônia pergunta assim, de onde que são essas crianças? Isso né? De onde? Quero saber, né? Para ver se porque ela estava realmente, ela não conseguiu argumentar que tinha mais um S. Aí eu falei, é do primeiro ano igual a vocês, né? 6 anos. Aí eu volto lá na minha estratégia, né? A mediadora, né, gente? Vocês viram que sou eu. Eu quero que vocês comparem. Né? Será que tem um S aqui? O que vocês acham? Então, as crianças pegam, elas se debruçam sobre a escrita. Né? Aí a Camila lê susto. Olha para você ver, ela lê susto na escrita suto. Né? Aí a Sônia pega o que ela está lendo e fala assim, suto. Mas né, não adiantou muito, não. Aí a Marina é que dá o veredito. Ele fala assim, aqui está certo, aponta para suto. E essa está errada. E isso já estava... E aí tem um momento que o grupo também ele vai se estendendo, vai ficando cansativo, você tem que terminar, e, é claro, com aquela pergunta se todos concordam. Mesmo que... Vocês podem estar pensando assim, tem criança que estava em dúvida. Realmente, são níveis... Tem né, vários níveis de construção. A ideia é o argumentar e ver como que eles chegam nessa escrita final. E, naquele momento... Né, a Sônia, que estava achando que tinha um S mesmo, ela não consegue argumentar, porque a gente pede, né, o grupo explicar, explicitar, convença né, o grupo que tem mais um S, e ela não consegue sustentar ali a sua ideia. Então, eles ficam... É a única palavra, né, que fica com a escrita suto. Mas vocês viram, é a primeira sessão. Né, foi a primeira sessão que a gente trabalhou. Então, aqui, gente, é mais para mostrar todo esse processo aí, né, dessa construção, dessa escrita inventada colaborativa e esse envolvimento das crianças. Vamos para outra palavra aqui, a palavra lista, que está nas sessões intermediárias, é desse livro aqui, né, lista. Né, na verdade, não é listas, né, que eles escreveram, foi a palavra lista, que teve aquela correção inicial lá, porque o Fernando falou que ele estava achando que era listra, e isso ia interferir, né, no processo ali da construção da escrita. Então, a mediadora faz essa intervenção, fazendo essa correção. A Sônia ela já faz a leitura, né, ela fala a palavra lista. A mediadora, vamos escrever a palavra lista. Fernando, lembra da estratégia lá do Sussu? Ele faz isso aqui também. Aí ele repete, li. Aí Camila, Fernando e Marina soletram juntos, né? L-I. Mediadora. Sônia, aquela parte lá da gestão. Você chama a criança que ou não está participando, ou que não respondeu, você chama ali para trabalhar junto com as crianças. Aí ela fala L-I. Aí a mediadora repete, L-I, Sônia, T-A. Fernando, L-I-T. Sônia, espera aí. É porque as coisas acontecem meio que juntos, né? As informações. Nisso, a mediadora já tinha feito o registro, porque as crianças já tinham ditado lá, a Sônia mesmo, né? O T-A. Aí a Marina, lis. Antes do T era o S. Né? Então, a Sônia ela já fala que não era o T, né, que era o S, e a Marina ela já consegue perceber ali que tinha um outro som, que não seria lita, né, que tinha um som, e elas já indicam que é o som do S, né, dessa fricativa aí, S. E né, elas tinham ditado lá o lita, aí eu falei, então, vamos escrever novamente, né, dar uma outra instrução. Aí as crianças vão LI, faz o registro, a mediadora, concorda a Camila, porque vocês viram que lá na linha 19 a Camila não participou. Você tem que chamar, ela concorda, né, acenando assim,
Todos concordam? Aí a Sônia, S. Aí a mediadora, lis, enfatiza o som do S na sílaba. Então, nesse momento, a mediadora faz essa síntese, né? Faz essa retomada. Fernando, lis, é o S, S, S. Mediadora faz o registro. E agora, depois do lis, TA, Fernanda e Marina, TA, Sônia, lista. Aí a mediadora faz o registro e, depois dessa parte, né, eu fiz um recorte ali, cada criança faz a leitura, marcando assim onde que estaria a sílaba lis e onde estaria a sílaba tá. Né? Então, vocês viram que aqui, nessa sessão, não foi preciso o quê? Aquele momento de confronto em que você, né, leva a palavra escrita convencionalmente, as próprias crianças, né, no caso ali as crianças que estão no nível mais avançado do processo de apropriação, elas vão indicando e colocando as questões para as crianças, né, para as crianças pensarem. E, na última sessão, a escrita da palavra gosto. Né? Então, isso já na última sessão. Vamos escrever a palavra gosto. Não é gosto, não, é gosto mesmo, né? Porque tem a ver com a palavra que estava lá no livro. Quem que ia escrever é a Sônia. Mas a gente fazia um rodízio, tá, gente? Não era sempre a mesma criança, não. Então, só para vocês entenderem a lógica aí do programa. Sônia, qual letra que começa? Ela fala o G, a Marina, G-I-O. Aí a mediadora repete, G-O. Todo mundo concorda, as crianças balançam a cabeça confirmando. O Fernando faz o movimento da letra G na carteira. Isso sem nenhuma intervenção, porque ele já se apropriou que, nas sessões iniciais, a mediadora pedia, né, para a gente ter certeza que eles sabiam, né, como que era a grafia dessa letra. Então, ele fez lá o gesto da letra G. Aí a Sônia, agora o S. Aí a mediadora coloca uma questão. Tem S? Porque isso você joga para todo o grupo. Porque vocês estão vendo que a Sônia ela sempre está na frente, ela sempre está colocando essa questão. E você sempre, o mediador, ele tem que estar fazendo esse papel, né, de verificar se todas as crianças do grupo estão interagindo, estão acompanhando aquele raciocínio. Aí o Fernando faz de novo, né, usa daquele recurso que ele sempre fala, né, a sílaba ou a parte da sílaba, e depois ele enfatiza o som, né? Aí ele fez o gos, né? Aí a mediadora faz uma pergunta: se eu não colocar o S, como que fica? Isso não estava em outras sessões, né? Então, se eu não colocar o S, e todas as crianças respondem goto, mesmo sem o apoio, né, do registro escrito, as crianças conseguem fazer essa leitura, né? Se não colocar o S ali no final da sílaba, fica goto. Todas as crianças conseguem, tá, fazer isso ali naquele grupo. Então, aí depois coloca, né, o S, aí a mediadora faz e chama atenção para esse som também, né, do gosto, né? E aí a Sônia registra depois se é o T e o O. Todos concordam? Sim, todos concordam, e é feito o registro da palavra ali, tá bom? E só para, então aqui eu mostrei para vocês, no caso, né, fragmentos aí da sessão inicial, da intermediária e da final, só para mostrar para vocês como que a quantidade, né, de intervenções que é feita pelo adulto vai diminuindo, né? E vai mudando também a natureza das questões, né? As questões inferenciais, elas vão mudando, vão ficando mais complexas, né? Então, era um pouco para mostrar, no caso da construção aí, da apropriação da escrita dessa sílaba, né, que tem aí a fricativa, no caso, o S no final, que é mais fácil da criança perceber esse som. Assim como também da rótica, né, do R ali, né, no final da sílaba, né, sílaba. Então, aqui, corda é a sessão inicial, tá? Só para vocês entenderem, porque vocês vão ver que tem um número maior de intervenção. Então, é claro que eu recortei, né, eles chegaram na escrita de quê? Coda. Né? Fizeram o registro coda, aí
a Marina fala, não está certo. E ela fala que faltou o U. E a Sônia, vocês lembram que ela que falou suíço, ela já está aqui lendo, colda. Então, ela, quando ela faz essa leitura, ela já está mostrando para a colega que não é o U, né? Então, ela nem fala nada, ela só faz a leitura, e a leitura já é, né, já coloca uma questão para a criança pensar, né? E aí, as crianças repetem, não, Camila e Fernando repetem, corda, né? Mediadora, é corda. Então, a mediadora confirma, né? Então, é corda, né? Sônia e Marina falam, o R. Fernando, o barulho que faz é o R. Né? O Fernando ele consegue perceber e argumentar. Né? Aí, a mediadora, você concorda que a letra que faz o som é o R? Chamando a Camila para o debate. Né? A Camila coloca a mão assim no rosto, não responde, parece que está insegura. Aí a Sônia fala, está parecendo o ronco da Peppa, né? Peppa Pig, lá, o ronco. Aí a Marina, cor, enfatiza o som. Aí eles faziam isso, ou eles faziam ou eles faziam cor. Né? Então, para fazer esse som, é qual letra? O Fernando acha que é o R. Então, você retoma o que uma criança argumentou. Né? Aí a Marina, eu também. A Sônia, eu também acho que é o R. E a Camila, eu também. Aí eu direciono para a Camila. Né? A Camila afirma que sim. Então, eu faço outra pergunta. Né? Onde que tem que colocar o R? Então, a questão não é só descobrir o som, mas também em qual posição que a criança tem que colocar ali na palavra. E todas as crianças apontam ao mesmo tempo, elas conseguem identificar que é ali no meio. Né, o Fernando verbaliza e eu pergunto se, né, a mediadora pergunta se todos concordam que a posição é ali e as crianças concordam. Bom, então eu trouxe aqui, né, focalizando mais aí a escrita dessas duas consoantes aí, né, do R e do S. E eu vou mostrar agora a parte da avaliação. Como que essas crianças, essas 4 crianças que eu mostrei, né, nos episódios, elas estavam antes da sessão, né, logo após a sessão e 3 meses após a realização do programa. Então, vocês estão lembrando da Camila, né? A Camila é que participava menos. É que a mediadora tinha que estar o tempo todo chamando para a realização da tarefa, para ela pensar junto. Né? E, então, o que vocês perceberam? A Camila, ela, no pré-teste, no caso de verde, ela registra, né, o acerto ali, no caso. É só da letra V, né, da palavra verde, depois ela apresenta uma escrita, né, silábica alfabética, e depois o VED, né, sem o R. Costa, ela coloca o O, que, né, dá até para a gente pensar que faz parte, né, da primeira sílaba, e o TA escreve cota no pós-teste e continua com a escrita cota, né, o COTA. E em pente, que aí eu coloquei porque faz parte do arcabouço lá das análises, ela acerta 3, né, fonetizações, e ela omite, né, a consoante ali que nasaliza a vogal. O que vocês percebem ao final, né, da escrita da Camila? Né? Ela avançou. A gente está claro ali que ela avançou. Né, no número de fonetizações, todas as letras que ela coloca compõem a palavra, não tem essa dúvida, mas ela está dentro daquela hipótese que a gente disse do início, que é alfabética dentro do padrão CV. Então, é uma criança que precisaria, né, de mais intervenções, mais um tipo de um trabalho para que ela avance. Porque, na verdade, ela fica, né, após o programa, a gente vê que o programa trouxe esse resultado, porque a gente tem que comparar a criança com ela mesma, né? Mas que ainda precisa, ela ainda está trabalhando com aquela
hipótese, né, que as sílabas são escritas dentro desse padrão CV, né, e ela omite ali as consoantes, até mesmo a rótica, né, que ela é mais fácil, né, das crianças perceberem, né, que é escrito do R, e mesmo o africativo, o S. Né. A nasal ela é mais complicada, que vocês vão ver. Fernando. Na escrita dessas 3 palavras que eu selecionei, né, para fazer esse confronto, ele está praticamente pré-silábico. Mas ele, em outras, daquelas 12, em outras avaliações, ele apresentava algumas fonetizações. Por isso que ele entrou nesse grupo. Olha, é surpreendente, né, o desenvolvimento do Fernando. Então, tem, no pós-teste, o verde, que ele não registra, né, o R, mas depois ele consolida. Costa está representado, né, ortograficamente. O pente, né, ele coloca o I no final, mas a gente considera como um acerto, porque ele não coloca uma letra aleatória, é possível, né, a letra I ali no final, e depois ele, no postergado, ele escreve todas as palavras ortograficamente. Então, se a gente compara, né, o pré-teste da Camila, a gente poderia levantar a hipótese de que a Camila ia avançar mais rápido do que o Fernando, não é verdade? E não foi isso que aconteceu, porque a gente não tem como definir isso. E aí, na hora que a gente vai analisar, eu fico olhando aqui para a Tarsis, porque a Tarsis vai trabalhar com essa questão das mediações entre as crianças, a gente tem que perceber como que é a participação da criança no grupo. Vocês viram que o Fernando ele participava muito, né? Ele colocava suas ideias, ele argumentava o tempo todo. A Camila ficava mais, né, quieta, né? A gente tinha que estar chamando. Então, isso fez com que, né, essa capacidade dele, de participação dele colocar, né, as suas hipóteses, fez com que realmente ele avançasse mais do que a Camila. Então, não tem como você definir, né, ponto de chegada que, a partir de determinada metodologia ou a partir de determinada intervenção, todas as crianças vão chegar no mesmo ponto ao final. Não dá, né? Essa questão dos ritmos está colocada mesmo, né? A Marina, vocês lembram, ela tinha algumas intervenções interessantes também, mais avançada do que o Fernando, né, no início, e do que a Camila também. E ali a gente tem o resultado. Vocês percebam que ela não grafa o N ali em pente, né, num primeiro momento. Lembra que eu disse anteriormente que é uma representação mais complexa e que as crianças vão aprender isso mais tardiamente, né? Mas depois, no postergado, ela consegue consolidar esse conhecimento. E, finalmente, a Sônia, né, que vocês já iam imaginar, no pré-teste, Costa, né, ela já grafa, inclusive, a sílaba complexa, e verde, Costa, pente também ela não grafa no pós-teste. Ali no pré-teste há uma troca também, né, do D e do T, mas depois, no postergado, a gente vê a consolidação aí dessa estrutura, né, consoante, vogal, consoante, também a consoante, vogal nasal. Aqui a gente faz essa contagem, igual eu fiz lá no programa, né, só para mostrar o número de fonetizações, dos acertos, e como que as crianças chegaram no pós-teste e no pós-teste postergado, né, só para mostrar que realmente houve avanço, né, que houve progresso. Então, isso que é o importante, né, nas pesquisas de intervenção, a gente trazer esse dado, né? Por isso que a gente tem que ter um certo controle aí na aplicação do pré-teste, né, o pós-teste e o postergado também, para mostrar esses avanços. Tá? Já estou indo para o final. Bom, se a gente trabalha, né, com esses resultados individuais, né, desse processo de compreensão do princípio alfabético, a gente viu ali que 75% das crianças consolidaram essas habilidades envolvendo essa estrutura, né, que eu destaquei aqui para análise, da consoante, vogal, consoante,
Na verdade, a gente viu ali que a Camila ela avançou, mas ela continuou trabalhando com a hipótese, né, do padrão CV e né, dessas palavras ali contendo o R, né, e o S e o CV nasal. O que a gente constatou também, né? Uma ligeira facilidade na marcação sonora e no registro da rótica, né, do R ali no final da sílaba, né, nessa posição coda, né, que os linguistas descrevem, né? Com relação à fricativa, a gente percebe, então, elas têm mais facilidade no registro do R do que do S, e mais dificuldade na representação da nasalidade, né? Corroborando aí, então, os estudos que eu disse no início, né, que a gente se debruçou para poder pensar esse programa. Então, a gente traz essas considerações. Com relação às mediações e os tipos de scaffolding, né, utilizados nas sessões, como eu disse, né, prevaleceu qual tipo de mediação? A indagação, né? 43% das mensagens, né, nos episódios tem como finalidade fazer essas perguntas, né, para as crianças pensarem. Então, a ideia do programa é levar as crianças a pensarem e verbalizar o pensamento. Isso é extremamente difícil, né? E esse objetivo ele é interessante, e a gente só consegue fazer isso usando dessa estratégia, né, da indagação, perguntando para as crianças, pedindo para elas explicarem, né, o que elas pensaram, né, solicitando que elas elaborassem, né, sobre as suas ideias envolvidas aí na escrita das palavras que a gente destacou, né. A sinalização, com 17,7, que é aquele que a sinalização é aquela categoria, né, que coloca a criança diante de um conflito em que ela tem que comparar, né, que é o confronto, né. Então, o tempo todo, então não basta ela lá colocando letras, né. Vocês viram que não é isso, né? Não é uma coisa solta que as crianças vão colocando letras lá o que elas quiserem. Não, elas têm que pensar, elas têm que argumentar essa. Não é porque que é essa, porque que são 4 letras. Ele mostrou, né? Ele sustou, né? Então, só 4. Então, eles têm que argumentar, mesmo que aquela ideia inicial não esteja dentro do princípio alfabético da nossa escrita, mas ele tem que argumentar, né? E o registro, né? O registro escrito e esse confronto que eles ficam lá, eles colocavam, às vezes, né, a escrita deles, né, que eles fizeram, e a escrita de baixo, eles falam, não, nós acertamos 4. Né, na hora que eles percebiam que aquela escrita já é a escrita convencional, então eles pegavam um livro também, que chegava um momento que eles poderiam olhar como que estava a escrita daquela palavra no livro, né, eles falaram, não, nós acertamos 4, nós acertamos 3, nós acertamos todas. Né, eles ficavam muito satisfeitos com isso. Né. Então, esse momento do confronto também são momentos importantes, como eu disse. E um equilíbrio, que isso também é relevante, né, dessas mediações, da gestão, né, que está voltada para a organização do grupo, um grupo cooperativo, isso é importante a gente estar destacando, né, não é qualquer grupo, não é de competição, né, eu acertei, eu sou melhor que você, não é isso. Né, são crianças contribuindo ali com aquela tarefa, né, e isso não é uma coisa fácil, né, da gente desenvolver. A instrução, que tem que ter, né, você tem que explicitar, não é? Como eu disse, né, você precisa explicitar, ter clareza dos procedimentos e demonstrar para a criança como que você vai organizar esse grupo. Né, e vocês viram que vai diminuindo, né, essas instruções e as crianças se apropriam delas. Né. E a elaboração também 10%, que são um momento em que o mediador ele fornece mesmo a pista fonológica, que na hora que vê que o grupo está meio que pedindo mesmo, você dá uma explicitação para eles avançarem, né? Que é você, às vezes, chamando atenção para um som, né? Gos,
né? O em, in, olha, não é i, né? Tem uma coisa ali diferente, né? Então, vocês viram, não tem nada a ver com instrução fônica, tá, gente? É um momento dentro do grupo, né, que você está ali fazendo uma mediação, né? Só fazendo um recorte aí. E, para finalizar, eu trouxe aqui três pontos, né, para provocações, para a gente conversar agora no momento do debate, que eu acho que é importante. E o primeiro, né, as estratégias de scaffolding podem ser apropriadas pelas professoras alfabetizadoras. Desculpa, gente, eu coloquei no feminino, que a maioria das professoras que atuam nesse nível são mulheres, né? No sentido de garantir interações baseadas na perspectiva socio-interacionista, né? Então, o que vocês acham, né? Claro, se eu estou aqui, se a gente está pesquisando, né? A Margarida já pesquisa isso há vários anos, inclusive ela tem uma proposta que é de trabalhar com o programa de escrita inventado nas escolas, né? A gente também tem essa perspectiva, né, de trabalhar com essa metodologia dentro da escola, que aí a gente tem que inventar, né, que pode ser no grupão, né, como que a gente pode trabalhar com aquelas estratégias no grupão ou em pequenos grupos, como que a gente pode organizar isso, né? Então, segunda pergunta, né? Apenas a perspectiva fonêmica é suficiente para garantir a apropriação das sílabas complexas? Ali faltou um S, tá, gente? CVC pela criança? Aqui eu já vou respondendo, parafraseando a Magda Soares, né, do livro que eu trouxe para vocês. Não, né? Apesar que esse livro da Magda, ela trabalha com essa faceta linguística, né? Ela traz muitos elementos para a gente entender essa dimensão. Não basta, né? A gente precisa trabalhar também com a faceta interativa e com a faceta sociocultural. Então, vocês viram mesmo no programa que tem todo um direcionamento voltado para você trabalhar com a estrutura, né, da palavra, a questão da interação com o gênero textual, com o significado da palavra, né, com o sentido, né, com o objetivo, né, do porquê que eles estão ali se debruçando sobre aquelas palavras. Isso também tem que ser trabalhado, né? E, por fim, que é uma pergunta importante, que é interessante a gente estar ouvindo vocês, né? A gente que está aqui trabalhando, né, no GPA e no CEALI, se a pesquisa do tipo intervenção pedagógica é capaz de produzir conhecimento, né, e diminuir a distância entre a prática educativa e a produção acadêmica. Isso é o que a gente espera, né? Então, a gente queria ouvir, né, de vocês o que trouxe de questões aí essa pesquisa, né? Eu tenho muitos outros dados, né, desses grupos na escrita de palavras composta por consoante, consoante, vogal. Tem um grupo também, são 3 grupos de crianças com hipótese pré-silábica, né, que a gente quer trabalhar como é que elas constroem aí o princípio alfabético. A gente tem um outro grupo, né, de crianças que a gente acompanha desde 2017. Na verdade, a gente acompanhou 2017 e 2018, né, nesse processo de construção do princípio alfabético. Então, assim, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço aí a atenção, né? Muito obrigada. Deixo aí o contato, quem quiser entrar em contato para pedir alguma referência, eu estou aí à disposição, tá, gente? Muito obrigada. Muito obrigada, Valéria. Nossa, eu também assim tenho trocentas coisas que eu gostaria de perguntar, mas nós vamos agora abrir aqui para o debate, né? E já temos algumas pessoas que gostariam de fazer a pergunta. Eu sei que tem, porque estava ali me perguntando se eu... Então, vamos às questões?
Alguém aí deseja fazer? Se quiser vir aqui à frente também, ou... Boa noite. Boa noite. Na verdade, não é nem exatamente uma pergunta em si. O que acontece? Eu já percebi, alguns alunos meus, que eles, quando têm essa necessidade, essa dificuldade do CVC, muitos aqui não venceram o VC. Por exemplo, no 1, eles querem ler o MU, eles querem ler de trás para frente. Então, eu percebo que, por exemplo, quando eu vou fazer um ditado ou alguma produção deles, eles escrevem, por exemplo, pota. Quando eu questiono eles, o que você escreveu? Ele fala, porta. Lê de novo, porta. Quando eu tampo a última sílaba, deixo só o pó, aí ele lê pó. Aí eu termino, né, solto o dedo, aí ele pota. E quando eu questiono ele, mas está faltando alguma coisa? Eu vejo a cara de medo. Tipo, eu sei que está faltando alguma coisa, mas eu tenho medo de colocar alguma outra letra e, de repente, essa letra que eu colocar, ela fazer esse som invertido. Você acha que pode ter um pouco disso, esse medo deles colocarem uma letra e, mesmo que a palavra vai ficar certa, eles acharem que ela vai ficar errada justamente por isso, por eles não terem vencido essa VC? Obrigado. E como é que é o seu nome? Obrigada. Jânio. Jânio. Você me fez lembrar também o processo de alfabetização da minha filha, que a primeira vez que ela foi ler, levei um susto, né? Ela foi ler, assim, tinha uma caixa e estava escrito, tinha manual de instrução, né? Um manual, bem grande manual. E ela leu assim, Manula, sabe? E ficou satisfeita, né? Fez essa inversão que você falou aí. Eu acho que o primeiro ponto é essa questão do medo de errar, né? Isso tem a ver com, né, uma perspectiva também de ensino, né, que a gente precisa. Não estou dizendo que foi na sua sala, tá, professor? Mas às vezes vem de outras experiências e que perpassa, né, Francisca, até lá as turmas de alfabetização de adultos. Então isso às vezes acontece, né? A criança tem medo de errar, né? Porque em algum momento, se ela errar, ela vai ser punida, né? Ou ela vai ter que ficar copiando, ou ela vai ser ridicularizada perante, né, os colegas. Então, acho que uma primeira coisa a trabalhar é dizer da importância do erro, né? O professor trabalhar com essa perspectiva, né? Vocês viram ali, né, na organização do grupo, que é interessante você estar instigando a criança a colocar as suas ideias, né? Então, então, um primeiro momento é o quê? A criança vai trabalhar com essa perspectiva, que basta colocar consoante vogal. E aí ela traduziu essa estrutura para a leitura, né? De vez dela ler ela lê mu, né? Que se diz. Então, trabalhar com esse padrão CV, né? Da canonicidade da língua. E a gente tem que mostrar o quê para a criança? Que tem vários tipos de estruturas silábicas, né? Então, é a partir da experiência, é a partir desses, né, como eu trouxe o exemplo, né, do programa de escrita inventada, é colocar a criança diante dessas diferentes estruturas, e não adianta só você falar, né? Você viu que não adianta. Ela tem que se debruçar e pensar sobre aquele conteúdo ali. Né? Então, é nesse sentido. Então, mas eu acho bom, né? O que você está fazendo, que eu fazia também isso, né? Vamos ler a sílaba separada, está faltando alguma coisa. Vocês viram que lá no grupo a criança, né, no corda, achou que era o U. Aí a coleguinha já falou, não, é colda, não pode. Aí elas começam a fazer relações, né, com outros conhecimentos. Aí é o som. Aí vai fazer o som mesmo, né, para poder perceber, qual letra que faz esse som? E é legal trabalhar em pares. Se não for, né, na sala de aula, nos grupos, com 4 crianças, pode ser nos pares também, né, além da sua mediação. Eu acho que você está no caminho certo, né, não se desespere, né, e trabalhar com essa ideia que o erro faz parte aí do processo de construção, né, da escrita, que está dentro do princípio aí piagetiano, né, do erro construtivo. E é mesmo, né, a gente está vendo como que isso é importante. Obrigada pela pergunta.
Show. Muito bom, viu? Eu gostaria, assim, do pessoal até ter um pouquinho de paciência com a minha pergunta, que eu não sou da área de alfabetização, minha área é outra, e eu estou sempre aqui pelo aprendizado que me traz para uma outra área, que é a da neurociências e tudo mais. E a própria situação do estado da sua menininha lá, que foi uma das coisas que eu vi ali, que me ajuda a entender mais dentro desse processo da neuro. Então, manual, e ela leu, Manula. E você falou com ele a relação silábica. Não seria uma situação, é uma pergunta que pode ser muito, para vocês, muito tranquila, para mim seria muito importante. De momento, ela aprendeu lá, e não o A com L. E a posição para ela não teria uma influência de resultado. Para ela, por exemplo, o A perto do L, o que ela aprendeu lá, Leli, Lolu, uma coisa desse tipo, ela transformou pelo A estar perto do L, foi onde o manual passou aquilo para ela. Porque o próprio Fernando, aquela hora que me deu um incentivo de falar ali, ela falou, quero perguntar agora, o próprio Fernando você colocou lá naquele momento, por exemplo, uma outra coisa, porque a gente tem uma percepção sonora e uma percepção de escrita e uma percepção visual. Estou trabalhando com 3 sentidos de integração nesse momento. Então, por exemplo, antes dele colocar o susto, o S, ele trabalhava su, quer dizer, para ele estava certinho, porque ele não trabalha... É pergunta, tá? Não estou fazendo afirmativa, é só para eu criar mais coisas aqui dentro da minha cabeça. O su ali, depois que ele conseguiu ver, porque você mesmo falou que a sonoridade era trabalhada no sentido de você colocar isso na intervenção, que foi que ele desenvolveu essa ideia da presença do S? Essa é uma pergunta. Se ele, a partir desse momento que ia desenvolvendo. E a primeira palavra que desenvolveu naquilo tudo que você colocou foi susto. Aquela ordem das palavras, elas vieram na evolução das sessões. Foi a primeira. Você entendeu o que eu coloquei? Deixa eu ver se... É importante, sim. A gente não está negando a questão da intervenção, né? Eu acho que a sua pergunta vai nesse sentido. E eu acho que eu falei disso, né? Não basta a criança ficar lá sozinha, né? Escrevendo espontaneamente, sem essa mediação. Só que eu acho que você tem que trabalhar com várias estratégias. Vocês viram que ali, quando a gente trabalha, né, com o programa, você tem várias estratégias, não é uma única. Que, às vezes, para uma criança, pode ser essa estratégia, né, do mediador, o adulto, chamar atenção. Naquele momento, a criança avança. É verdade. Né? Mas a Camila não. E ela estava no mesmo grupo. E eu fiz a mesma coisa. E a outra criança também, apesar que a Sônia ela fazia, né, dentro da perspectiva, né, da criança, né, tem um S, o S é ali. Para a Camila, não surtiu esse efeito. E olha que a Camila ela estava mais avançada do ponto de vista psicogenético do que o Fernando. Mas, para o Fernando, foi nesse momento que ele percebeu. Então, você tem que trabalhar várias estratégias, não basta uma única, não basta, né? Porque senão a gente ficaria treinando, como a gente fez, né? Nos anos 80, no método fônico, a gente ficava ensinando esses sons e a criança ia conseguir perceber. Então, eu assim, pelo que eu vi da minha experiência, que você tem que trabalhar com várias estratégias. Não sou do campo da neurociência, mas espero ter. E eu acho que é importante a gente estar, né, conversando, né, sobre essas estratégias. Né? Muito obrigada pela pergunta. Quando você falou assim, o manular, né? Ao invés de manual, se ela tinha trabalhado família silábica. Não. Por quê? Como a Valéria falou, mais de 60% das palavras da língua portuguesa formadas por consoante vogal. Então, ela, né, quer dizer assim, se é consoante vogal, então, né, manuar não dá para ler, mas a hora que ela inverte, ela consegue, né, manular. Né? A mesma coisa que é muito comum é quando você pede o menino para escrever a palavra escola, ele escreve muito secola, sabe? Porque é o mesmo raciocínio, sabe? Então,
Então, consoante vogal, então tá. Não, isso aqui não dá para ler. Não começa desse jeito, só tem que... Então, faz muitas crianças, né, escrevem secola, né, e vocês devem ter outros exemplos aí, como eu tive do Manulá, né, mas não é por conta do estudo da família silábica, não. Sabe? É dessa formação mesmo da nossa língua, que ela faz uma transposição para as palavras. Então, não é, ninguém ensinou para ela que é vogal, sabe? Consoante, vogal. Mas aquilo que ela consegue ler, né? É isso que aconteceu e que acontece com a secola ao invés de escola. Alguma... temos lá. Valéria, boa noite a todas. Bom, eu sou professora, eu sou formada em letras, eu estou fazendo o caminho inverso, estou estudando pedagogia agora. No caso, a minha pergunta é a seguinte, porque como eu não tenho muito conhecimento na área, estou aprendendo agora, você disse que cada criança tem seu ritmo, né, de aprendizagem. E você provou e comprovou aí no seu trabalho, né, que no meio dessas 4 crianças, uma teve dificuldade, mas que ela conseguiu desenvolver. A minha pergunta é a seguinte: todas as dificuldades que a criança tem nesse início, ela leva em conta a consciência fonológica? A criança já tem consciência fonológica? Porque isso também, para mim, também é novo. Isso faz parte da consciência fonológica, essa dificuldade de sons, de escrever corretamente, que o resultado seria esse, né, que a criança consiga escrever corretamente a palavra. É uma pergunta aqui, tem ele também aqui, tem ela. Então, agora, nós fazemos em um bloco. Aqui. Como é que é seu nome? Seu nome é? Andréia. Você? Lucinéia. A minha pergunta é a seguinte: eu também sou da área de letras e estou fazendo o caminho inverso. E como eu fui alfabetizada também, né, nesse processo fonológico, né, às vezes eu encontro alunos hoje, 6º ano, 7º ano, que não são alfabetizados ainda, e traz essa angústia, né? E a minha pergunta seria assim: essa consciência fonológica, porque eu fui alfabetizada dessa forma e escrevo, né, corretamente, é o silábico. E seria incorreto trabalharmos com os nossos alunos, por exemplo, grupos de palavras, por exemplo, complexas, né, o AR, o ER, para que ela consiga fixar isso na memória, ou eu preciso trabalhar um todo para ela chegar nessa compreensão? Bom, Oi? Tem mais um? Tem mais 2 aqui. Estou doida para responder. Levanta a mão, por favor. Só para eu entender um pouquinho sobre a lógica, foi proposital que todas as palavras trabalhadas são palavras de sílabas? Foi. Mas essa aí já pode responder. Foi Meu nome é Carla. Para ter o padrão de comparação mesmo no pré-teste e pós-teste. No caso dessas que eu selecionei, a gente trabalhou com outras, mas né, considerando que você vai fazer comparações depois de pré-teste, pós-teste, para você ter essa legitimidade aí no nível de comparação de ser a primeira sílaba, a sílaba complexa, para não gerar... para elas se debruçarem sobre essa composição já no início. Então, foi de propósito, né? A gente selecionou essas palavras previamente. Tem mais alguma ou posso já? Sim. Boa noite, Valéria. Eu me chamo Vitor, me encontro gestor escolar lá em Santa Luzia. Você falou que a gente podia fazer comentários. Aquela terceira indagação que você faz, a pesquisa do tipo intervenção pedagógica é capaz de produzir conhecimento? Sim, toda pesquisa ela parte de um ponto de indagação. E, a partir do momento que você, no meio da pesquisa, você vai surgir outros pontos, mas a resposta você vai ter. É tudo um caminho, uma construção que se faz. E
É possível diminuir a distância entre a prática educativa e a produção acadêmica? Sim, porque quando você, automaticamente, para você ter uma prática, você tem que buscar produzir para você chegar em um resultado. E eu percebo isso bem claramente com uma turma nossa de 6º ano, que eu fiz uma proposta aos professores da escola. Eu percebi 2 colegas aqui, me parece, falando que eram da área de letras e fizeram o caminho oposto. Esse caminho das pedras é comum, porque a minha formação se deu da mesma forma. Quando a gente assume uma turma que você percebe que a maioria tem um processo de alfabetização não consolidado, a primeira indagação que te vem: espera aí, mas eu sou da letras, eu não sei como que funciona o processo, como que eu vou intervir num processo que eu não conheço? Aí parte a busca pelo saber para intervir. Lá a gente tem uma turma que ela precisou ser feita uma intervenção pedagógica bem severa mesmo, assim, dialogando com os professores, para os meninos conseguirem oportunizar. Do início do ano, fevereiro, quando as turmas iniciaram, até hoje, a gente percebeu um avanço enorme. E a gente percebe a importância, então, da intervenção pedagógica, não só no âmbito da pesquisa, como da própria praxis, né, ali do dia a dia. Pronto? Só para esclarecer, né, respondendo já as 2 colegas, a Lucileia e seu nome, Andréia. Primeiro, é preciso a gente esclarecer, né, o conceito de consciência fonológica, consciência fonêmica e de método fônico, né? Claro, vou falar rapidamente, porque isso aí é conversa para um outro CA de debate. Então, o conceito de consciência fonológica ele é mais amplo, né, e inclui o conceito de consciência fonêmica. No caso aqui do programa, como as crianças já estavam nesse processo de fonetização da escrita, a gente está trabalhando já com a consciência fonêmica, né, que é essa capacidade da criança, apesar que tinha momentos também que elas trabalhavam com a leitura, né, e tinha lá a identificação da sílaba, né, elas falavam lista, depois elas falavam LI. Então, você trabalhava com as 2 coisas, mas com foco na consciência fonêmica, sim, né? E, quando a gente fala que está trabalhando com consciência fonêmica, a gente não está trabalhando com o método fônico tradicional, nem com a instrução fônica. Vocês estão vendo que eu estou insistindo nisso? Também não dá para a gente discutir as questões, né, ou os pressupostos colocados na atual política nacional de alfabetização, mas a gente não consegue ficar quieta, né? Então, a gente está o tempo todo também dialogando com esse documento, e por isso que a gente está dizendo, por isso que é importante a gente mostrar todos os episódios, em que momento que entra essa parte em que você faz um destaque para um som, né? É dentro da escrita de uma palavra que está dentro daquela história, não é uma coisa solta em que você fica fazendo ou, né, você vai trabalhar né, ou vai ficar lá junta com a fá, porque a instrução fônica ou o método fônico tradicional ele trabalha com essa perspectiva apenas, né, de isolamento das consoantes, né, e nessa junção com as vogais, e fazer esse treino vai fazer com que as crianças aprendam. Você pode até pensar assim: tá, nós vamos fazer essa instrução, depois nós vamos fazer uma avaliação que vai exigir só isso. E se isso for a gente definir, a gente não, né? A política definir que isso é estar alfabetizado, para a gente é muito mais, né? Quando a gente trabalha nessa outra dimensão, dessas outras facetas, né? A gente não acha que a criança que consegue fazer chegar ali naquela escrita, ela já está alfabetizada, porque ela precisa ter fazer a leitura de texto, compreender o texto, né, ter alguns conhecimentos ortográficos. Então, não é só isso, né? Então, por isso que tem essa diferença entre consciência, né, a gente entender, né, a diferença entre consciência fonológica, consciência fonêmica e método fônico. Não sei se eu respondi, né, mas eu acho que é importante a gente estar, talvez, retomando sobre isso. O Vitor, né, eu chamo a atenção para essa questão da pesquisa e intervenção, porque, de certa forma, é novo isso dentro da academia, né, que assim, tem às vezes até um pouco discriminada, né, porque são pesquisas que estão lá trabalhando com questões específicas ali que permite, né, você
perceber uma mudança dentro da sala de aula, que traz um procedimento, vamos dizer assim, né? Mas é um tipo de pesquisa, né? E a nossa proposta é justamente trabalhar, conversar, fazer essa conversa entre teoria e prática, né? Que é, né, essa prática aí pensada, né, a tal praxis. Então, por isso que é importante esse momento, a gente levanta questões que se alimentam da prática pedagógica, né, as crianças que estão lá na escola, né, vocês viram que o Jânio, né, Jânio, ele falou que isso que a gente está dizendo aqui, ele vê lá na sala dele, isso alimenta nossas pesquisas, a gente traz aqui os resultados para vocês também refletirem sobre a prática de vocês, né? Então, é isso, né? Que bom que você fez esse comentário, que a gente precisa, né, ter esse retorno. Tá? Obrigada. Deixa eu aproveitar aqui um pouquinho, que eu até voltei ali, porque essas questões que a Valéria trouxe para a gente, eu acho que elas são muito instigantes. E a primeira, eu acho que ela é tranquila, que a gente pode transformar ela numa afirmativa. Que eu tenho certeza, né, que vocês aí, quer dizer, essas estratégias de scaffold, elas podem e são apropriadas pelos professores alfabetizadores. Quer dizer, tenho certeza que isso é feito no cotidiano de vocês, né? Mas, muitas vezes, é muito bom que a gente venha aqui a um CEALI Debate, que venha ouvir uma colega, uma pesquisadora, para poder também trazer luzes sobre aquilo que, às vezes, a gente faz intuitivamente e que, agora, a partir de hoje, passa a ter um olhar diferente, né? A segunda, ela não pode se tornar uma afirmativa, mas a gente pode pôr um não ali, que aí ela pode, sim, ser uma afirmativa, né? Apenas a perspectiva fonêmica não é suficiente, né, para garantir a apropriação das sílabas complexas pelas crianças. E a terceira, né, eu estou só quase que reafirmando, parafraseando o que o Vitor já falou, quer dizer, com certeza, quer dizer, também vocês e nós fazemos muitas pesquisas, muitas intervenções, né, e fazendo esse diálogo aí, né, entre a prática e a produção educativa, né? Então, penso que, Valéria, você foi muito feliz, né, trazendo essas questões aqui para a gente, né? E tenho certeza que muitos aqui presentes, né, falaram assim, aquilo ali é uma pergunta, mas eu faço isso, né? Ou, se eu fazia, não sabia o que era isso, né, agora eu sei, e agora eu posso ter um olhar diferenciado sobre aquilo que eu faço. As pessoas, às vezes, podem perguntar, mas isso aí, um trabalho, ela fez lá com 4 crianças. Né? Fez com 4 crianças, e eu, na minha sala, com 25, 30. Posso fazer? Claro que pode, né? Pode. Fácil não. Mas você pode, quer dizer, assim, naquele momento, constituiu aquele grupo, você vai e faz, centraliza um pouquinho mais naquele grupo, né? E vai fazer esses questionamentos, vai fazer essa gestão, vai fazer usando aquelas categorias que a Valéria trouxe para a gente, né? Em outro momento, está com outro grupo, né? Isso vai, quer dizer, é a dinâmica da sala de aula, né? Mas, assim, eu gostei muito do que você apresentou e trouxe para a gente. Mais alguma pergunta aí, gente? Tem ali? Faz favor. E aí nós vamos para o nosso último... estamos no horário, então, mas quem quiser fazer mais alguma pergunta, por favor, fala o seu nome, tá? Boa noite. Meu nome é Cristiana, faço 5º período de pedagogia e faço PIBID também, com a professora Dani, dos anos iniciais. Minha pergunta é, esse tema de sílabas complexas me instiga desde quando eu fiz uma disciplina com a professora Sara e a gente teve um desafio de delimitar uma questão que ficou para a gente em lacuna na disciplina, ou então que a gente teria interesse de poder aprofundar um pouco mais. E eu delimitei algumas questões, mas eu não lembro se essa dúvida que eu tive agora eu delimitei lá no meu trabalho escrito. É o seguinte, a partir da minha prática mesmo, a gente está numa sala de 1º ano, em que os alunos avançaram muito, tanto que nós temos crianças pré-silábicas no início do ano que já estão dando conta de ler,
agora no segundo semestre. Então, assim, minha dúvida é a seguinte, num contexto de uma turma em que é tão diversa, em tantos ritmos diferenciados de aprendizagem, que nós temos tanto alunos pré-silábicos bem iniciais, quanto aqueles alunos que já sabem ler, já dão conta de escrever frases sozinhos tranquilamente, será que, assim, se a professora propor trabalhar com essas sílabas não canônicas, com essas crianças, seria bom para essas crianças que já estão em hipóteses que, para elas avançarem, seria tranquilo, assim, vamos dizer. Mas será que atropelaria o processo das crianças que, por exemplo, estão pré-silábicas ou silábicas iniciais? Ou não? Ou teriam estratégias que seriam eficientes até para elas, assim? Bom, no recorte, né, que eu fiz aqui, como a nossa intenção era verificar a possibilidade das crianças dialogarem, né, e argumentarem sobre a construção da CVC e também da CCV, não apresentei aqui, não dava para ser com as crianças pré-silábicas, porque as crianças pré-silábicas estão fazendo outras questões, elas estão com outras hipóteses. Então, não é que elas... Por isso que a gente mencionou, a Francisca também falou como fazer isso na sala de aula, você tem que fazer um planejamento, né? Que, se for no grupão, claro, as crianças pré-silábicas vão estar participando dentro das possibilidades, né? Ouvindo, destacando, talvez, a letra inicial, mas elas não vão conseguir, no mesmo ritmo das crianças que estão já no momento da fonetização, fazer esse mesmo trabalho. Mas é claro que a professora, como eu disse, não dá para ela trabalhar com a mesma estratégia, com uma única estratégia, né? Então, é claro, não foi por acaso que a gente fez esse recorte, né? Que as crianças que iam participar desse grupo são as crianças já com essa hipótese aí nessa fase, né, da fonetização. Mas esse é um desafio. Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta para uma outra palestra, né? Eu também já coordenei PIBID e a gente não trabalhou com programa de escrita inventada, mas a gente trabalhava com grupos, né, em função dessa heterogeneidade da turma. E outra coisa, mas vocês viram também que nada é impossível. Vocês viram que o Fernando, é claro, ele estava nesse grupo porque ele já, em outras palavras, não naquelas ali que eu apresentei, ele já apresentava fonetizações, mas não naquelas. Mas vocês viram, ele participou e ele avançou. Então, perguntas para a gente desenvolver mais pesquisas ou colocar o olhar. A gente tem um outro grupo de crianças pré-silábicas que a gente trabalhou com o programa, mas não com palavras com essas estruturas complexas, mas palavras CV, né, para elas chegarem nessa construção, né, para depois a gente pensar nessas outras palavras. É claro, do ponto de vista da pesquisa, é para você estabelecer alguns critérios, mas, quando a criança está lá dentro da sala de aula, ela vai se apropriando. Por isso que é a importância trabalhar diferentes estratégias, não dá para ser uma única. Tá? Mas a sua pergunta é para um outro momento, né? Porque envolve as situações, né, de sala de aula. Tá bom? Obrigada, Cristiane, pela pergunta. Podemos encerrar? Tá? Então, mais uma vez, Valéria, muito obrigada, né, por essa noite aqui, esse debate, essa sua apresentação, né, e, com certeza, voltamos mais fortalecidos agora, com novos questionamentos, com novos conhecimentos, né, e agradeço muito a presença de vocês e espero encontrá-los no próximo CEALI Debate, no dia 29/10, tá? Dia 20, então, espero encontrá-los aqui. Só para me recordar aqui, Natália, o professor Carlos Novaes, que vai tratar para a gente aqui da leitura, da literatura, né? Essa vai ser a temática do nosso próximo CEALI Debate de outubro. Tá? Uma boa noite a todos e muito obrigada.